Fala pessoal, vamos aqui com o nosso encontro, né? Nossa videoaula para a gente poder entender direitinho o conteúdo. Tem esses estalinhos aí porque a gente vai respondendo algumas pessoas e, e vão nos procurando para tirar dúvidas, tá bom? Bom, primeiramente, desejar saúde para vocês e dizer que a gente vai procurar sempre meios de melhorar cada vez mais, estreitar essa distância, né? A gente está distante fisicamente, mas tentar chegar com vocês aí, tá bom? Aí é o seguinte, vocês devem estar vendo aí nessa página, estão vendo aqui que eu coloquei dúvidas, professor Jailson. Bom, eu criei um Instagram, um perfil, só para responder essas dúvidas de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, assim, algo enfim, queiram saber sobre o conteúdo, sobre o prazo de entrega da atividade, coisas desse tipo, vocês podem falar comigo nesse perfil aí, professor Jailson, lá no Insta, que eu vou estar à disposição sempre que possível, é claro, né, pessoal? Assim, quando eu visualizar, eu vou responder para vocês. Eu não costumo demorar mais do que 24 horas para responder. Na verdade, geralmente eu respondo rápido, né? Mas às vezes acontece um imprevisto, eu estou gravando uma aula e não posso responder a vocês. Mas é isso. Só me hidratar aqui que. Pronto, gente, é o seguinte. Nós vamos nessa aula falar sobre duas coisas: o There Was Were e o Some Any. No caso seriam dois, tá bom? O There Was e There Were. Na primeira parte a gente trabalhou o was e o were só de forma isolada, que era o passado do verbo to be, que é o verbo ser ou estar no passado, que ficava era ou estava, eram ou estavam. Lembra? A gente trabalhou várias coisas sobre isso em sala. E agora nós vamos trabalhar o there was, there were, e também o some e o when, beleza? Vamos trabalhar essas duas coisas. Vamos trabalhar também o conceito de contável e incontável, que é um conceito importante de vocês entenderem em inglês. Não é tão claro e óbvio assim quanto parece falando, mas é fácil, depois que explica. Vamos lá. Bom, primeiro there was, there were, ok? É o passado do verbo haver no sentido de existir. Se eu vou falar que alguma coisa existiu, que houve alguma coisa em algum período, eu vou usar o there was ou o there were, tá bom, pessoal? No sexto ano, vocês viram o there is e o there are. There is e there are, que é o verbo haver existir no presente. Esse é no passado. Como é o passado do verbo to be, e o outro era is e are, vai virar was e were, como vocês podem ver aí. Também eu trouxe esses exemplos aqui para vocês. Olha só, o there was, ele é usado no singular, assim como was. E o there were, vejam essa pronúncia, were, tá bom? There were, ele é usado para o plural, ok? There was para o singular e there were para o plural, beleza? Prosseguindo aqui. Olha só uns exemplos para vocês. There were dinosaurs in Brazil, ou seja, existiam dinossauros no Brasil. There were dinosaurs in Brazil. Eu posso falar assim também. There were indigenous people in Açu. Haviam povos indígenas no Açu. Ou então, there were 40 students in my class. Haviam 40 estudantes na minha sala. Então, there were para o plural. Com there was no singular, a gente tem um exemplo aqui, que é there was a cinema in Açu. Havia um cinema em Açu. Existia um cinema em Açu. Assim como pode dizer assim, there was a car in front of my house. Havia um carro na frente da minha casa. Ou então, there was an activity in my book. Havia uma atividade no meu livro. Ou então, there were many activities in my book. Ou there were two activities in my book. Haviam duas atividades, haviam muitas atividades no meu livro, beleza? Então, there was para o singular, havia ou existia. E o there were para o plural, haviam ou existiam. Outro exemplo aqui, na interrogativa. Ó. Na interrogativa, o verbo to be vem para o começo, tá bom? Se fosse uma frase afirmativa, essa daqui seria o seguinte. There was a mall in Açu. Havia um shopping em Açu. A palavra mall quer dizer shopping, tá bom?
Nós usamos em português a palavra shopping para esse estabelecimento, mas a palavra shopping quer dizer comprando, se você for traduzir realmente. Para um complexo de lojas em um único prédio, a gente chama mall. Mall, que é essa palavrinha que a gente tem aqui, ó, mall. Para colocar na interrogativa, fica assim: Was there a mall in Açu? Havia um shopping em Açu? Was there a mall in Açu? E na forma negativa, como é que eu vou fazer? There wasn't a teacher there. Não havia um professor lá. Por que eu usei was, gente? Porque é singular, teacher, apenas um. Se fosse teachers, eu usaria weren't, que é a negativa do were, que a gente já viu. E ficaria there weren't teachers there. Não haviam professores lá. Como está no singular, there wasn't a teacher there. Não havia um professor lá. Se quiser visualizar essa palavra there, eu boto para vocês visualizarem, tá aqui, ó. There. Tá bom? Some e N, tá bom? Como é que funciona o some e o N? Primeiro, some e o N, eles são pronomes indefinidos, beleza? Tranquilo? São pronomes indefinidos. Quer dizer que não são coisas que podem ser definidas facilmente. E são usados como? Aí eu botei 4 significados aí para vocês. Algum, alguma, nenhum, nenhuma. Some, N. Por exemplo, some book, algum livro. Beleza? Some book, algum livro. Any book, nenhum livro. Any book, nenhum livro. Tranquilo? Seguindo aqui. O some é usado geralmente, tá bom? Nas afirmativas, e o N é usado geralmente nas negativas e interrogativas. Ok? Some é usado geralmente nas afirmativas e o N é usado com negativas e interrogativas. Negativas e interrogativas. Outra coisa importante de vocês conhecerem, de vocês saberem, é o conceito de contável e o conceito de incontável. É algo muito importante, que vai servir para vocês mais à frente. Tá bom? Vamos ver aqui o conceito de contável e incontável. Gente, olha, uma coisa contável é quando ela pode ser medida diretamente, tá bom? Você fala o número mais o nome daquela coisa. Exemplo, livro. O livro é contável, então eu posso dizer 3, que é o número, livros. 15 livros. Outra coisa contável são portas. 5 portas. 3 portas. Contável. Você pode falar, medir diretamente. Coisas incontáveis são quando você pode ser medido, não pode ser medido diretamente. Você tem que criar alguma unidade de medida a mais, tá bom? Para medir elas. Por exemplo, se eu falo da água, a água não é contável. Por quê? Não posso assim, uma água, duas águas, três águas. Um copo d'água, uma xícara d'água, uma jarra de água, 1 litro de água. Então, eu preciso de alguma unidade de medida para mensurar a água. Logo, ela se torna incontável. Feijão. Feijão é incontável, porque eu falo uma colher de feijão, um prato de feijão, 1 quilo de feijão, um saco de feijão. Eu não falo um feijão, 2 feijão. Eu posso falar 1 grão de feijão, 2 grãos de feijão. No caso, os grãos de feijão são contáveis, mas o feijão em si, ele é incontável, porque eu não posso falar diretamente. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de coisas contáveis e de coisas incontáveis. Coisas contáveis: laranjas, 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas, copos. 5 copos, 6 copos, 7 copos, 8 copos, 20 copos, 1 milhão de copos. Livros, como eu já falei para vocês. Pessoas, certo? Pessoas são contáveis. Coisas incontáveis: a água, precisa de litro, de xícara, esse tipo de coisa para poder contabilizar. E o arroz é incontável, você pode contar os grãos de arroz. O arroz em si você não consegue contar não, tá bom? Os grãos de arroz você conta, mas o arroz em si não. A xícara de arroz, uma panela de arroz. Dinheiro é incontável, sim. Por incrível que pareça, dinheiro é incontável. Você não fala 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro. Eu tenho 10 dinheiros para comprar de lanche, não. O dinheiro é medido em outras unidades, que são os reais, os centavos, o dólar, o euro, enfim. Centavos, euro, dólar e real podem ser contabilizados. O dinheiro, não. O dinheiro é incontável. E a carne? Vai ser 1 quilo de carne, um bife, enfim, uma posta de carne.
pedaço de carne, 1 quilo, 300 gramas, mas a carne em si não é uma carne, 2 carnes, 3 carnes, tá bom? É incontável. Passado esse conceito, vamos agora ver melhor como é que funciona a questão do some do N, there was e o there were, tá bom? Olha só. Olha essa pergunta. Were there any students in school? Vejam só, eu usei o were there. Como é interrogativo, eu usou o N. Lembrando que eu tinha dito o quê? Que o some, ele é usado para afirmativa e o N é usado para negativa e interrogativa. Olha só. Were there any students in school? Havia algum estudante na escola? Haviam alguns estudantes na escola? Yes, there were. Sim, havia. No, there were not. Não, não haviam. Eu também, gente, posso usar para afirmativo usando o some. Por exemplo, eu vou falar que haviam alguns alunos na escola. Não sei a quantidade de alunos que estavam lá, eu vou dizer que haviam. Eu vou usar o there were, porque é plural, alunos. There were students in school. There were some students in school. There were some students in school. Havia alguns estudantes na escola. Mas se eu vou dizer que não havia nenhum estudante na escola, there weren't any students in school. Então vejam só, na afirmativa eu usei some. There were some students in school. E na negativa eu usei any. There weren't any students in school. Entenderam? Então interrogativa e negativa eu uso any. E afirmativa eu uso some. Beleza? That's it. See you. Espero que vocês façam atividade. Vou estar enviando uma atividade para vocês. E é isso. Uma ótima semana e muita saúde para vocês. Valeu, galera.